ele é um assunto, ele é um assunto muito importante, porque ele está muito relacionado com interações intermoleculares. Então, a Enem gosta muito sobre misturas, né? Por que, que a mistura é daquele jeito? Como que você faz para separar essa mistura? E está muito relacionado com interações intermoleculares. Então, é muito provável, já teve questões que é separação de mistura ou alguma coisa sobre mistura e tá, você precisa saber interações intermoleculares. Tá? E também é um assunto que introduz soluções que a gente vai ver nas próximas aulas, a partir de semana que vem. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar a substância de mistura. Então, a substância, ela vai estar pura, né? Ela não pode estar diluída em nada. Eu não sei se vocês já viram em equações, que às vezes a gente coloca o estado que, aquele reagente ou produto tá. Então, às vezes vai estar assim, CO2 e um Gzinho embaixo, significa que ele está gasoso. E muitas vezes ele vai aparecer assim, por exemplo, HCl e um AQ, significa aquoso, porque esse HCl ele está na água. Então, esse HCl não é puro, ele está em solução. Então, a substância, ela é ela sozinha, ela pura. E a mistura é uma substância com outras coisas. Então, exemplos de mistura, a água que a gente toma. A água que a gente toma não é pura, tá? Então, a água que você compra na garrafinha, a água do seu filtro, ela não tá pura, ela tem minerais. É, outro exemplo, tá? Ligas metálicas também são soluções, podem ser soluções ou podem ser misturas, mas elas não são, geralmente não são puras, né? Tipo, não vai ter muito facilmente ferro metálico. Assim, tipo, eu quero construir uma estrutura. Provavelmente você vai usar uma liga, um aço. E as ligas são soluções sólidas. Então, a primeira coisa que a gente tem é esse gráfico aqui, que ele é sobre a temperatura, e aqui no caso, nesse caso aqui, a temperatura por quantidade de calor, mas pode ser, por exemplo, temperatura por tempo. E ele, o que está acontecendo? Você está aquecendo um, uma substância, uma mistura, e aí você vai observando o comportamento dela. E aí, se for substância, ele vai ter dois patamares, ó. Esse patamar aqui e esse daqui. Que um vai ser de fusão e o outro vai ser de ebulição. Então, aqui, ó, nesse pedaço, a gente tem só sólido. Aqui a gente tem sólido mais líquido. Aqui é líquido. Aqui é líquido mais gás. E aqui gás. Então, pelas temperaturas, aqui a gente sabe que é água, né? 0 graus e 100. Então, o que está acontecendo? Enquanto eu estou aquecendo aqui do -20 até o zero, a água está usando todo o calor só para aumentar a temperatura. Quando chega no zero, ela usa todo o calor só para mudar o arranjo das moléculas. Então, lembra lá do que macete e do que mole. Vocês lembram? O que macete tem o ΔT, né? O Q igual a MC ΔT. Então, está variando a temperatura. Então, o que está acontecendo quando tem uma reta inclinada assim é o que macete. Então, deixa eu pegar uma cor aqui diferente. Nesse pedaço aqui é o que macete. Aqui também é o que macete.
E aqui também é o que macete. E aí, nesses pedaços que estão retos, que são os patamares, é o que mole. O que mole é Q igual a M vezes L. Não tem ΔT aqui, então tem que estar reto. Sem variação de temperatura. Porque a substância vai estar usando todo o calor que você está fornecendo para mudar a estrutura dela. Então, quando a gente está fazendo aqueles exercícios de termodinâmica, né? Que o professor fala assim, por exemplo, tinha gelo, 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius, igual está no gráfico. E você aqueceu até 120 graus Celsius. Quanto de calor você usou? Então, primeiro você precisou de um calor para levar o gelo do menos 20 até zero. Depois você teve que usar um calor só para passar para líquido. Aí outra quantidade de calor para ir de zero até 100. Aí outra quantidade de calor só para mudar de líquido para gasoso. E outra quantidade de calor para ir de 100 até 120. É isso que esse gráfico está mostrando para gente. E esse gráfico poderia cair numa questão desse tipo, que pede para você usar o que macete e o que mole. Tá bom? Então, esse gráfico aqui, todos esses quatro vocês têm que estar muito acostumados com eles. E aí, esses outros três, eles são todos de misturas. As misturas, por ter mais de uma substância, elas vão ter uma variação, uma faixa de ebulição e uma faixa de fusão. Tá vendo aqui, ó? Nesse pedacinho aqui seria uma faixa. Vou escrever. Uma faixa de fusão. E aqui é uma faixa de ebulição. Porque enquanto tá tendo, tá vendo que ele escreveu aqui, ó. Enquanto o sólido e líquido estão coexistindo, porque tá passando de um para outro, a temperatura também tá variando. Tá variando menos do que nas outras. Tá vendo que a inclinação é menor, ó. A inclinação aqui é menor. Varia menos do que quando tá só esquentando, mas ela não é patamar. Então, esse aqui é um gráfico, tá bom? Você quer que repete? Posso repetir. Ai, desculpa, não vi. Deixa eu ver. Porque eu tenho que mutar o computador, aí eu não consigo ouvir. Se tiver alguém entrando, vocês me avisam. Ô Sabrina, você quer que repete alguma parte? Eu vou repetir pra Tamara. Então, rapidinho. Ó, Tamara, a gente tá vendo o primeiro slide, né? Então, a gente tem que diferenciar substância de mistura. E o jeito de diferenciar é por esse gráfico que analisa o aquecimento das substâncias e das misturas. Então, para substâncias, a gente vai ter os patamares. Ó. Esse aqui é um patamar de fusão e esse é um patamar de ebulição. Porque a temperatura não vai estar variando aqui, porque o calor que a gente tem. Ai, Grazi, por favor, porque eu não vou escutar se tiver alguém pedindo. O calor que você está fornecendo para essa substância na hora que ela está mudando de fase, ele vai usar o que mole.
E o que mole não tem variação de tempo, variação de temperatura, tá? Então a temperatura não vai estar variando e vai virar um patamar. Já as substâncias, as misturas, elas vão ter uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição, porque como tem mais de uma substância, elas vão ter temperaturas de fusão e de ebulição diferentes, tá? Então, beleza. Agora passando para os próximos gráficos. Então, a gente tem dois tipos de misturas que a gente tem que prestar atenção, que são as que tem um dos dois patamares bonitinho. Que quando o patamar é de ebulição, ó, tá vendo? Patamar de ebulição entre o líquido e o vapor. Isso aqui vai ser uma mistura azeotrópica. Aze... Essa aqui é uma mistura azeotrópica. Então, fusão variável e ebulição constante, azeotrópica. E o outro tipo é quando a fusão é patamar, então fusão constante, e ebulição variável. Vendo aqui a faixa de ebulição? Então, quando a faixa de ebulição é variável, ela é eutética. E a gente tem mais outro tipo de gráfico para ajudar a gente a ver se é uma mistura ou uma substância. Então, os gráficos de substância, esse aqui é um diagrama de fases de substância. Eles são assim, tá vendo? Eles têm três regiões. Sempre. Aqui no caso, quatro, mas geralmente vai mostrar só essa parte aqui. Às vezes pode mostrar só essa parte e às vezes pode mostrar esse pedaço aqui. Já o de mistura, ele vai ter mais. Ele não vai ter essa configuração aqui que parece uma pizza, né? Uma pizza cortada em três. Ele vai ser mais parecido com isso aqui. Tem vários tipos de gráficos de mistura desse jeito, mas esse aqui é o mais simples. Então, vamos prestar mais atenção nesse gráfico daqui. Ele é de pressão por temperatura. E ele vai determinar, tipo, a pressão, por exemplo, 1 atm e 25 graus Celsius. Tipo, aqui agora em Patinga está 20 graus Celsius, aqui é um pouquinho menos de 1 atm, então eu poderia ver aqui onde que estaria a água no meu diagrama, né? Mas eu sei que é líquido. Só que eu posso também observar, por exemplo, aqui não dá para ver muito bem, mas eu poderia pegar assim, aqui a pressão é um pouco menos de 1 atm, então eu poderia traçar aqui uma reta. E qual que é a pressão, a temperatura então, para ela passar de líquido para vapor? Aí eu poderia ver aqui, a temperatura de ebulição, né? Então, por isso que a gente pode falar que a pressões diferentes, a temperatura de ebulição da água vai ser diferente. Então, sempre tem aquele exemplo, se você vai cozinhar, você vai ferver água na praia, vai ser a 100 graus Celsius, mas se você vai ferver água em um lugar mais alto, né, tipo Belo Horizonte, que é mais alto, né, Bogotá, sempre tem um exemplo de Bogotá que é mais alto, vai demorar mais porque a água vai começar a ferver mais rápido e ela não vai esquentar, quer dizer, ela vai ter uma temperatura de ebulição menor, né? E aí, para você cozinhar alimentos vai demorar mais ainda, porque a água esquenta tão rápido que ela não dá conta de. A água esquenta e evapora tão rápido que ela não dá conta de cozinhar os alimentos. Tá? Então, onde tem as linhas, essa linha aqui, essa daqui, é onde está coexistindo, seria a fronteira. Então,
essa linha aqui está falando para mim que está coexistindo sólido e líquido. Então, se eu pegar um pontinho aqui, nessa temperatura e nessa pressão, vai estar coexistindo sólido e líquido. Aqui é a mesma coisa, só que para sólido e vapor, e aqui para líquido e vapor. E aí a gente também tem a temperatura crítica, que a partir dessa temperatura, a água seria gás. Então, a gente vê a água em estado de vapor. E a temperaturas maiores ela vira gás. E a gente tem também esse ponto aqui, que é o ponto onde está coexistindo os três estados, que a gente chama de ponto frio. E outro detalhe sobre esse diagrama, especificamente do da água, é que o da água, ele. Lembra que a gente falou do comportamento anômalo da água? Então, essa linha aqui, ela é uma representação disso também. Porque na maioria dos diagramas para outras substâncias, essa linha é um pouquinho mais para cá. E já o da água, ela é um pouco mais para a esquerda. Agora, falando desse gráfico aqui, né? Ele poderia ser, por exemplo, representando uma liga. Tá? Eu vou pensar. Por exemplo, ferro, carbono. Seria o aço. Então, tem que colocar níquel, ferro. Aí eu vou escrever aqui, o meu A vai ser o níquel e o meu B vai ser o ferro. Então, aqui, nesse ponto, eu tenho 100% de níquel. Então, quando eu vou aquecendo, o níquel, quando chega aqui nessa temperatura, ele funde e chega e fica líquido. E aqui, nessa outra extremidade aqui, eu tenho 100% de ferro. Aí eu vou aquecendo e chega aqui, é a temperatura de fusão do ferro, que ele fica líquido. E aqui no meio, a gente teria, por exemplo, aqui, seria, sei lá, 75% do níquel e 25% do ferro. E aí vai crescendo, quando chega aqui no meio, teria 50% de cada um. E quanto mais perto do ferro, mais ferro tem. E quanto mais longe do níquel, menos níquel tem. E a mesma coisa ao contrário, né? Quanto mais perto do níquel você tiver, mais níquel você vai ter. E menos ferro você vai ter. E aí, quando você aquece uma liga que está ali no meio, você vai passar numa região que vai estar coexistindo os dois. Vai chegar aqui, ó, e vai chegar na linha sólidos, vai bater na linha sólidos, e aí vai estar coexistindo o estado líquido e o sólido de um dos dois, e aí depois vai bater na linha líquidos e os dois vão ficar líquidos. Tá? Então, é assim esse diagrama. Então, um que cai muito é esse aqui, ó. Tá? Esses aqui os quatro. Vou mostrar aqui para representar os quatro. E aí a gente passa para os alótropos. Os alótropos são formas diferentes de organizar o mesmo átomo. Então, a gente tem grafite, grafeno, diamante e fluoreno para o carbono. Tá? Então, o grafite, né, o que a gente tem na lapiseira, é esse aqui, ó. Nele, os carbonos estão fazendo duas ligações simples e uma dupla, tá? Então, ele é sp2. Então, todos eles têm a geometria trigonal plana. Então, eles vão estar todos formando um plano. São planos
Carbono são vários planos assim de hexágonos, assim, tá vendo? E um em cima do outro. E as duplas de cada um desses carbonos vão estar em ressonância. Por isso que o carbono não vai conseguir energia elétrica, nem eletricidade. Então, eu não sei se você lembra, mas que eu falei lá nas aulas lá atrás de ligação covalente, que se você pegar um pedacinho de grafite e colocar na tomada, você vai levar um choque, porque o grafite conduz eletricidade. Já o diamante é esse. Ele está estruturado. Se eu pegar esse átomozinho aqui, ele está na forma piramidal. Tá? E ele não vai conseguir conduzir eletricidade. Ele vai estar organizado como um cristal. Aí o fulereno, ele também tem o nome de futeboleno, ele parece uma bola mesmo. E ele é. Não, mentira, eu falei errado, aqui é tetraédrica e esse que é piramidal. Porque o piramidal não tem o ligante de cima. E aí o grafeno, que está muito em alta ultimamente. O pessoal da nanotecnologia gosta demais, eles fazem os nanotubos de carbono. Tipo esse aqui, tá vendo? Ele também é usado em supercapacitores. Então, ele está muito ligado aí com inovação tecnológica. Tá? Aí outros que a gente vê muito, né? É o oxigênio e o ozônio. O oxigênio é que a gente convive o tempo inteiro com ele, a gente precisa dele para viver. E o O3 que está lá protegendo a gente na camada de ozônio, né? O O3 ele também faz ressonância, ele está assim. Esse oxigênio daqui, ele está fazendo ressonância. Essa dupla aqui, ela fica alternando. E a gente tem o fósforo. Tem o preto, o branco e o vermelho. Tá? O preto e o vermelho é aquele que a gente tem na caixinha do fósforo. Então, quando você pega o palitinho de fósforo, na ponta é o vermelho e na caixinha está o preto. Aí você risca, pega fogo, né? E o branco, ele é uma arma química. Ele foi utilizado na bomba, na Guerra do Vietnã, na bomba de Napalm. Então, os Estados Unidos jogou esse, é, o fósforo branco lá no campo de guerra e ele começa a queimar, né? E quando eles começaram a entrar no rio e aí só piorava e aí matou. Ninguém sabia o que era, porque era só um pó branco. E aí matou todo mundo. Eu acredito que seja crime de guerra utilizar ele hoje em dia. Eu não posso afirmar com certeza, mas eu acredito que sim. E a gente também tem o enxofre, que é o rômbico e o monoclínico. E aí a gente tem a definição de sistema. Um sistema é tipo assim, eu tenho um copinho e todo mundo que tá lá dentro. E aí o meu sistema é o que tá aqui dentro e o resto é vizinhança. E a fronteira e a vizinhança. Então a gente tá olhando só pro que tem dentro do copinho. Então o sistema ele pode ser homogêneo, que ele vai ter apenas uma fase e elas são completamente miscíveis. Então, uma fase são miscíveis. Então, misturas gasosas e ligas metálicas são sempre homogêneos. Sistemas heterogêneos têm mais de uma fase, mesmo que você não consiga ver. E eles apresentam características diferentes, né? Entre densidade, ponto de fusão de ebulição, calor específico, várias propriedades. Então, mistura de sólidos, tipo, água e areia, água e óleo também seria exemplo de sistemas homogêneos. E a gente tem também os colóides. Os colóides, eles parecem muito ser sistemas homogêneos, mas eles são heterogêneos.
Se você olhar a olho nu, ele parece que é homogêneo. Então aí tem vários tipos de colóides, ó. E eles têm o disperso e o dispersante. Então, os tipos de colóides têm a ver com quem é o disperso e quem é o dispersante. Então não precisa ficar muito preso para Enem, tá? Não precisa ficar muito preso em saber os tipos de cada dispersante, disperso, dispersante de cada um. Mas você precisa saber exemplos, tá? Mas, por exemplo, para quem for fazer PISM, quem for fazer FUVEST, é interessante saber. Então, os exemplos a gente tem fumaça, neblina, maionese, chantilly, pipoca, pasta de dente, sangue, rubi. Então, o nosso sangue, né, se você vai tirar sangue, você olha lá o tubinho. Eu ficava olhando, agora eu não aguento mais olhar não, quando tá tirando sangue. Mas se você vê no tubinho, você fala assim, nossa, é homogêneo, né? Certeza. Só que o que eles fazem para fazer o exame de sangue? Colocam o sangue na centrífuga. Então, a centrífuga é um jeito de forçar a separação, porque os colóides é muito difícil de fazer a separação com métodos normais, métodos convencionais. Então, tem que usar a centrífuga para separar. E vai separar o plasma das hemácias, para conseguir fazer o exame, né? Veja, até aqui, alguma dúvida? Sim, fica aquele pedaço amarelo e o resto, as hemácias lá embaixo, né? Então, beleza. Agora, a mais importante que vai ser mais cobrada, né, nem principalmente. Então, para separar misturas e soluções também, está muito ligado com qual a diferença, as propriedades diferentes que os componentes têm. Então, é diferença de densidade, é diferença de polaridade que eles têm, de suscetibilidade magnética, que a gente também tem uma específica para isso. Então, vai ter alguma coisa que vai diferenciar eles para você conseguir separar o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Porque se não for diferente, então não é a mesma coisa, né? Não é mistura, seria substância. Então vamos para a primeira. Decantação e sifonação. Elas são juntas porque primeiro você decanta, então diferença de densidade, porque um vai ter que ficar embaixo, e sifonação para você tirar o que você conseguir separar, né? Porque só decantar eles você consegue ver a separação, mas você precisa separar os dois fisicamente. Também pode utilizar diferença de pressão. Então é para sistemas heterogêneos, de sólido, líquido, 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 ou gasoso sólido, ou gasoso líquido. A gente tem a filtração, que vai reter uma das fases. Então, por exemplo, quando você está fazendo o café, que você está passando o. Você coloca o pó lá no filtro e está passando a água quente pelo filtro, uma das coisas que está acontecendo é a filtração, né? O próprio nome. Está usando um filtro. Então, o pó vai ficar lá, mas a água vai passar e vai puxar alguma coisa que a gente vai falar depois do que é isso. Quando ele puxa, né? O aroma e a cor. Então, a filtração pode ser um funil simples de papel de filtro ou um funil de Buchner. O funil de Buchner é esse aqui, ó. Que ele usa vácuo para poder filtrar mais rápido. E tem também o funil de bromo, né? No caso seria a decantação. Ele é um funil assim.
Aí, por exemplo, água e óleo utiliza isso. Então, você vai pôr o óleo aqui por cima e a água aqui, aí tem uma torneirinha. Aí você abre a torneirinha e a água vai descer. Já por diferença de densidade. A centrifugação vai separar a mistura coloidais, que é o que eu falei. Aqui é a diferença de momento angular. Tá? Então, o que acontece? Aqui não vai dar para eu desenhar muito bem. Deixa eu pegar aqui. Tem o eixo da centrífuga. E aí, o tubinho do seu exame de sangue vai estar aqui. E vai ter um contrapeso aqui para o negócio conseguir girar. E aí, o seu sangue está aqui, né? E aí, vai começar a girar. Então, o que a gente vê em física? Quanto mais perto do centro você tá, menor vai ser a sua velocidade angular, né? Quanto mais longe, maior vai ser a sua velocidade angular. Então, quem tem velocidade angular maior vai ficar aqui. A velocidade angular menor vai ficar para cá. Então, é isso que acontece lá no seu sangue, né? Coloca na centrífuga, fica girando e aí as hemácias vão pro fundo. E a gente tem dissolução e cristalização pressionada também. Que uma das fases é solúvel em água e a outra não. Então, por exemplo, água, uma areia e sal. Então, não, quer dizer, areia e sal, aí você põe a água e aí o sal vai dissolver, né? E aí você consegue separar a areia da água com sal por decantação, né? Ou por filtração. E aí depois você vai ter que fazer uma outra separação que vai ser a destilação. Sim, para separar a água do sal. E aí a separação magnética, que usa a suscetibilidade magnética para separar. Então, você pega um ímã e passa em cima, ou então pega com uma esteira com um eletroímã e vai separar os materiais que são atraídos por ímã. Geralmente, quando tem algum ferro misturado em alguma coisa, dá para utilizar separação magnética. Aí, a destilação simples ou fracionada são misturas homogêneas, baseado na diferença de volatilidade, né? Ou de pressão de vapor. Então, você vai aquecer, ó, aqui. Você aquece a mistura e aí dos componentes vai começar a entrar em ebulição mais rápido. E aí ele vai entrar aqui no condensador e vai começar a gotejar aqui miscelânea. Então, a destilação fracionada também é usada, né, na indústria de petróleo. Aí tem uma torre de destilação assim bem grande que ele vai coletando aí cada coisinha. Então, essa coisa de destilação do petróleo cai, né, nem tá? É tipo assim, vai ter vários lugares para coletar. E aí aqui você vai coletar asfalto. E aqui vai coletar um óleo de massa molecular bem baixinho. Então o asfalto é de massa molecular muito elevada e o óleo de massa molecular mais baixa. Então, quem tem massa molecular menor consegue ser volatilizado com mais facilidade. Quem tem massa molecular maior consegue ser volatilizado com menor facilidade. E aí a gente tem separações por afinidade dos componentes. Afinidade, leia-se interações intermoleculares. Tá? Então, você vai ter uma mistura e aí você vai. Tem, eu vou dar um exemplo que está aqui em uma das questões. Ó, a gente tinha gasolina e eu quero saber quanto de etanol que tem dentro dessa gasolina. Então, a gasolina é uma mistura do octano com o etanol, tá?
E aí você vai pôr água. E aí o etanol, ele consegue se misturar na gasolina, porque ele é orgânico, só que por ele ter o grupo OH, ele vai conseguir interagir melhor com a água. Aí ele vai migrar da gasolina para a água. Tá? Então, o que, que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma. A gente colocou uma substância que o produto que a gente quer tem mais afinidade. Quer dizer, o produto que a gente quer tirar normalmente, né? Então, a gente chama isso de atrator. No caso, a água tá sendo atraída. Tá? Então, aqui vai ser extração de mistura líquida com líquido. Então, a gente tem a absorção, que é a mistura gasosa e um líquido, e a gente tem também a dissorção, que é um líquido e um sólido. Tá? A dissorção. Quem faz a dissorção muito, que é muito usado na indústria, é o carvão ativado. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma substância lá que é pouco polar, mas está misturada com uma outra substância que é muito polar. Um pouco mais polar. Aí eu coloco o carvão ativado vai puxar a substância que é mais polar e vai deixar a outra sozinha. E outra coisa que também é a dissorção é o café. Vocês lembram que eu falei quando você está fazendo o café, você filtra, mas você também está fazendo uma outra coisa? Então, quando a água quente está passando ali no filtro, ela está absorvendo o aroma ali o aroma, o cheiro, o sabor, a cor também do café. Só que sobra pó, né? Então, porque a água puxou algumas substâncias e o que não interessava ficou lá no filtro. Tem uma outra também, que é a secagem, que retira a água de um sólido, né? Tem calor. Gente, falta só 3 minutos. Depois de mim é quem mesmo? Sou eu, Carol. Ah, cara, então eu vou sair porque eu não vou conseguir fazer questão com eles, né? Você pode De começar. boa, se quiser fazer, Não, mas tá muito em cima, não vai dar. Então, gente, tranquilo. boa noite. Até sexta. Aí a gente resolve o exercício sexta-feira. Hello! Eu vou esperar dar umas 7h16, 17, mais ou menos, dar uns 3, 4 minutos aí para vocês darem uma respirada.